Primeiro, que uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que a resposta demorada da oração não significa que Deus se esqueceu. Veja que o anjo diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Tua oração foi ouvida. Não é porque naquele momento do exercício do ofício do sacerdote Zacarias ele estava orando, pedindo filho. Você já imagina quantos anos atrás ele já esteve orando, suplicando, clamando a Deus por um filho? E agora, velho, depois de tantos anos, ele pensa, como a maioria pensa: o Senhor esqueceu de mim. Ou começa a fazer suas próprias deduções. Não era vontade de Deus. Como se nós pudéssemos discernir de um modo claro, ou pela demora ou rapidez da resposta, qual seja a vontade de Deus. Mas nós dizemos isso. Ou entramos no estado melancólico de dizermos que Deus se esqueceu de mim, e aí eu paro de pedir, eu paro de clamar, ou eu acho que as coisas não aconteceram porque era vontade do Senhor, ou porque eu parei de orar, ou porque as coisas mudaram, ou porque não tinha que ser assim. E a gente começa a fazer conjecturas próprias. Não foi Deus que se esqueceu da oração de Zacarias, foi Zacarias que se esqueceu de que orara a um Deus que não esquece. Às vezes nós pensamos que a demora significa que Deus se esqueceu ou que Deus não quis, porque os nossos olhos estão sempre para a realidade em que vivemos e não para Deus em sua realidade, para o natural e não para o sobrenatural. Dizemos que tudo é possível que crer. Lembra de Abraão e Sara? Isaac significa filho do riso, não porque é da alegria de receber o filho, do riso sarcástico, duvidoso, incrédulo de Sara, ao receber a notícia que ela daria à luz um filho sendo estéril e já mais velha. Como? Isso, né? E ela deu um riso diante do anjo de Deus. Ah, mas eu não. Sim, diante da sua fé, diante da palavra que é ministrada no seu coração, você está dizendo: ah, isso não. Isso não pode acontecer, isso não tem jeito. Demorou, ou Deus esqueceu, ou Ele não quis me dar. Somos imediatistas na nossa vida diária, somos imediatistas na nossa vida com Deus. E às vezes nem é o imediatismo, às vezes de fato, quando Jesus chega ali, depois de 4 dias, que Lázaro tinha sido enterrado, tanto Marta quanto Maria: ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes. A gente sempre está dizendo:
Tinha que ser lá atrás. Não dá mais. Agora eu não sonho mais. Agora eu não quero mais. Parece que se eu sonhar, parece que se eu orar, parece que se eu continuar suplicando, eu estou alimentando uma ilusão. Tudo que eu oro a Deus, Ele ouve. Tudo que você ora a Deus, Ele ouve. E tudo que Ele ouve, Ele cumprirá, se não aqui na eternidade. Mas Deus ouve. E às vezes eu acho que demorou, então esquece. Deus esqueceu de mim. Deus não se importou com a minha oração. Deus não me ouviu. E aí eu começo a buscar, com a minha fraqueza mental, com a minha imaturidade espiritual, começo a ouvir conselho dos outros amigos de Jó. Deve ser porque você está em pecado, deve ser porque você falhou, deve ser porque é propósito. E ela vem todos os clichês prontos. Você deveria ouvir alguém dizer para você: eu não sei, porque ainda não veio, não sei se virá, mas eu sei que você tem que continuar orando, porque Deus ouve a oração do justo. Não pare de orar, não pare de clamar. Não pense que Deus não ouviu e não pense que Deus se esquece dos seus, porque pode uma mãe desamparar o filho, mas jamais Deus nos desampara. Essa é a primeira lição que você tem que ouvir. Quantos de vocês desistiram de algo porque consciente ou inconsciente estão dizendo verbalmente ou lá dentro do seu coração: Deus se esqueceu de mim, ou Deus não quis, ou não era a vontade dele. Há dois tipos de vontade de Deus: a vontade absoluta de Deus, oculta de Deus, e a vontade preceptiva. A vontade oculta é aquela que ninguém vai saber, mas a vontade preceptiva é aquela que está dentro da palavra de Deus, nos preceitos de Deus. Então, quando eu quero saber a vontade de Deus, basta eu buscar na palavra de Deus, que eu vou entender qual é a vontade de Deus, desde que ela não seja o mistério oculto de Deus. Agora, quando eu oro a Deus sobre alguma coisa que eu anseio, que eu quero, eu não preciso saber a resposta imediatamente, eu preciso saber que Ele ouve a minha súplica. E não desistir, e nunca desistir. Como nós cantamos: eu não desistirei, eu vou clamar a Ti, eu vou buscar a Ti. Eu não vou desistir.